1 Samuel capítulo 17, verso 12 diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Até aí. Davi, Deus o escolheu para ser rei em lugar de Saul. Todos amam a história de Davi, porque é a história de muitos de nós. Alguém que veio lá de baixo e que Deus o honrou. Alguém que era anônimo, mas que andou com Deus, foi ungido pelo Espírito Santo e deu honra ao nome do Senhor. E a Bíblia diz, querido, que Jessé, o pai de Davi, enviou Davi até seus irmãos que estavam no campo de guerra, no fronte, para levar a eles mantimento e também levar ao comandante da guarda. E Davi deixou as ovelhas guardadas com um guarda, e então foi até onde seus irmãos estavam. E lá, quando ele estava indo entregar a sua marmita para os seus irmãos, a unção de Deus que estava na vida de Davi, a unção que ele havia recebido, que nem Jessé acreditava, e que nem seus irmãos acreditavam, essa unção impulsionou Davi a lutar contra esse duelista chamado Golias, o gigante de Gate, aquele que estava por 40 dias amaldiçoando, lançando pragas, blasfemando e envergonhando o exército de Israel. Um menino
de 17 anos, impulsionado pelo Espírito Santo, deseja lutar contra aquele gigante, contra aquele grande guerreiro. E sabe o que me chama a atenção? É que muitas vezes o homem não acredita nas promessas de Deus. O homem só acredita nas conquistas e nas vitórias. Quando Samuel foi levado até a casa de Jessé, Jessé mandou que seus filhos se arrumassem, porque um grande profeta iria vir à sua casa. Enquanto Davi, ele foi designado para cuidar das ovelhas. Os irmãos estavam à espera do profeta, mas Davi estava atrás das malhadas. O pai não acreditava que o mais moço, o mais franzino, aquele menino ruivo, podia ser o escolhido de Deus, podia ser o próximo rei de Israel. O pai pensava nos seus filhos mais velhos, ou até mesmo na fúria de Eliabe, que era um dos irmãos guerreiros de Davi. Mas quando Samuel chegou e começou a olhar para os irmãos de Davi, o Senhor disse: eu não vejo como o homem vê. O homem está vendo a aparência, mas eu olho o coração. E o Senhor começou a dizer um a um: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Quando acabou os filhos de Jessé, Samuel perguntou: tem algum que não está aqui? E Jessé diz: tem o meu filho mais novo, mas ele está no campo cuidando das ovelhas. E Samuel diz assim para Jessé: manda chamar ele. O pai, sem entender, manda chamar Davi. Davi vem. E quando Samuel olha para ele, o próprio Samuel se questiona: Senhor, tem certeza que é esse? E o Senhor diz: é este. Então Samuel o unge, declara palavras proféticas sobre a vida dele. E aquelas palavras proféticas, elas foram implantadas em Davi. E a partir daquele dia, as palavras proféticas começaram a gerar o destino de Davi. Só que seu pai e seus irmãos não entendiam. Tem muita gente que vai ver a promessa de Deus sobre a tua vida, vai ouvir falar do que Deus está fazendo na sua vida e não vai acreditar. As pessoas vão desacreditar até o último momento que você é um escolhido de Deus, que você nasceu para vencer. O homem vai te rejeitar, o homem vai te criticar, o homem vai te invejar. Os irmãos de Davi não acreditavam no propósito e no destino que Deus tinha na vida dele. E isso prova mais uma vez que quem tem que acreditar no destino que Deus tem para a gente é a gente. Vai ter pessoas que não vão acreditar no que Deus tem para a tua vida. Elas vão ver o hoje, elas vão ver o presente. Elas vão consultar o teu passado. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus não consulta o nosso passado para nos abençoar em nosso presente e para nos engrandecer em nosso futuro. Davi, ele não tinha história como seus irmãos tinham. Ele não era um guerreiro como seus irmãos eram. E você tem que entender uma coisa muito importante aqui nessa palavra. O pai disse a Davi: leva a marmita para os teus irmãos. Mas o Espírito Santo disse: confronta esse gigante. O que você quer dizer, profeta? Eu quero dizer que o homem muitas vezes vai querer determinar o seu destino, mas você tem que ouvir é o Espírito Santo, porque a última palavra sempre vai pertencer ao Senhor e não ao homem. Quem dá a resposta final é o Senhor.
O problema da gente é que nós nos importamos muito com aquilo que os outros estão pensando. Tenha certeza, querido, que o diabo estava atormentando Davi. Teu pai não acredita em ti, Davi. Teus irmãos não acreditam em ti, Davi. Mas Davi manteve a palavra profética dentro de si. É por isso que você tem que buscar as promessas de Deus, para que essas promessas se instalem dentro de você e elas comecem a gerar o destino que Deus tem preparado para a tua vida.